Bem, antes de mais, bom dia a todas e a todos. Só dar uma informação. A senhora deputada Rita Borges Madeira, que é a coordenadora deste grupo de trabalho, teve um imprevisto e não pôde estar presente, pelo que me solicitou para dirigir os trabalhos. Para informar os senhores presentes, as audiências neste grupo de trabalho têm a seguinte ordem de trabalhos. O grupo convidado apresenta, num tempo de 10 minutos, fazem a vossa exposição inicial. Depois, os senhores deputados dos grupos parlamentares presentes têm um tempo de 5 minutos cada um para fazer as questões que eventualmente entenderem. E Vossas Excelências depois têm mais 10 minutos para poderem responder e deixar mais algumas informações para este grupo de trabalho. Temos presentes neste grupo, neste momento, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, sendo que até o momento não temos os senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PCP, mas estão ali as senhoras assessoras parlamentares que, naturalmente, também farão chegar depois os contributos que Vossas Excelências aqui deixarem. E o Chega, peço desculpa. Pronto, peço desculpa, está ali o assessor também do Chega. Nesse sentido, temos connosco o grupo de contabilistas certificados sobre o enquadramento das cooperativas como sociedades profissionais, nos termos da Lei 2 de 2013, que estabelece o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais, da Lei 53 de 2015, de 11 de junho, regime jurídico da constituição e funcionamento das sociedades profissionais que estejam sujeitas a associações públicas e profissionais. Está na nossa presença o Dr. António Domingos Rebelo, o Dr. Vítor Valente e o Dr. Euclides Carreira. Sejam muito bem-vindos e a quem passaria desde já a palavra. Poderão dividir entre vós, se assim entenderem, durante 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, muito bom dia. Em primeiro lugar, eu peço desculpa, mas só trouxe 3 exemplares. Vou-lhe pedir que façam chegar depois cópias, se puderem. Para além do documento que fizemos inicial, vem também a nossa proposta, quando foi da discussão do projeto de lei sobre as ordens profissionais. E eu queria começar por agradecer, em nome dos membros da ContaCup, à Sra. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, à Dra. Isabel Meireles, e aos Srs. Deputados da Comissão, e aos Srs. Deputados que aqui estão presentes, e aos Srs. Assessores. Deixar aqui um abraço e um agradecimento especial de um membro deste projeto cooperativo e Presidente da Uninorte, Fernando Martinho, que se encontra em Timor-Leste em serviço de cooperar com o Governo de Timor-Leste sob o âmbito das cooperativas. O contributo que ele nos deu para esta sessão, eu anexei aí na parte final, por isso é que só trouxe exemplares, peço desculpa, e queria resumir nesta primeira intervenção o que nos traz aqui. Gostaríamos de lembrar o seguinte. Em 1867 era publicado a primeira lei sobre as sociedades cooperativas e definia-se como sociedades comerciais. Em 1888, com o Código Comercial, conhecido como de Veiga Beirão, as cooperativas passavam a fazer parte de um livro específico, de uma parte integrada, como sociedades cooperativas. O indeferimento do nosso projeto de cooperativa na base de que não temos fins lucrativos e não somos sociedades comerciais, sabemos que é uma discussão antiga da jurisprudência. E por isso mesmo nós fizemos questão de, na proposta de lei das ordens profissionais, a 2 de 2013, tomar a iniciativa de fazer cá chegar contributos no sentido de incluir o termo cooperativa também na lei. Lembrar que o Raul Tamagnini é um contabilista cooperativo no seu tempo, e também António Sérgio, defendiam a existência de um código de cooperativo. O código cooperativo aconteceu em 1980 e
tem sido sofrido algumas alterações, mas na última versão o seu artigo 7º diz que às cooperativas não pode ser vedado, restringido, condicionado o acesso e o exercício de atividades que possam ser desenvolvidas por qualquer empresa privada. Lembrar que o direito subsidiário do Código Cooperativo é o Código das Sociedades Comerciais, não é o outro, é o Código das Sociedades Comerciais, e ao contrário, porque nós citamos abundantemente o despacho de indeferimento do Registro Nacional de Pessoas Coletivas, lembrar que o ramo bancário, é verdade que a lei atribui às sociedades anónimas, mas há leis especiais, nomeadamente as caixas de crédito agrícola estão na posse de cooperativas e até o Montepio Geral está na posse de uma associação mutualista. Portanto, não há restrições, digamos, às atividades. No ensino, por exemplo, uma grande parte do ensino é de cooperativas, não é? Universidades e etc. Também na parte social, porque a Católica, por exemplo, e muitos colégios, ou são na posse diretamente da Igreja Católica, ou estão na posse de instituições que são canonicamente diretas, até estão abrangidas pelo Código de Direito Canónico, mas são, para efeitos da lei, instituições de solidariedade social, não é? Instituições particulares de solidariedade social. O que lembrar mais, quando fomos recebidos pelo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Adão e Silva, ele lembrou-nos que num governo do Dr. Passos Coelho, que houve o cuidado de meter na lei o termo cooperativo a propósito de uma iniciativa de entidades de saúde. E nós, porque eu também sou membro da Uninorte, nós na Uninorte enviamos um contributo público no Brasil, é um grupo cooperativo que se chama Unimed, que desenvolve atividades em saúde, não é? E mesmo em nível de saúde, não sei se há grandes atividades de saúde de cooperativas, mas há na parte social, porque as misericórdias, hospitais, etc., estão na posse a União, a Santa Casa da Misericórdia do Porto, por exemplo, é a maior senhorio da cidade do Porto em termos imobiliários e detém vários hospitais, embora não explore diretamente o Hospital de Santo António e o Hospital do Conde Ferreira, estes dois hospitais são propriedade da Santa Casa da Misericórdia do Porto. O que dizer mais? O nosso projeto pretende chegar e cooperar com contabilistas dos PALOP. Neste momento, há a perspectiva de, na conta CUP, entrarem contabilistas de Timor-Leste e de Cabo Verde, numa primeira fase, temos de ser abrangentes. Lembrar também que, em termos da União Europeia, as cooperativas, as sociedades cooperativas europeias podem atuar em Portugal e não podem ser impedidas, digamos assim, de entrar nas ordens profissionais. Finalmente, eu gostaria de lembrar que o acórdão do Tribunal Constitucional recente sobre as ordens, no seu 7.3, e que, citando Gomes Cantonilho e Vital Moreira, lembra muito bem que deixe-me só consultar aqui, que a liberdade de iniciativa privada está consagrada no artigo 61 e, digamos, que está também na Constituição, estão claramente consagrados o setor privado, o setor público e o setor cooperativo e da economia social. Portanto, não pode haver uma restrição como agora, como está omisso, não é? Porque nas ordens essa situação está omissa. E gostaríamos de solicitar que, quando a proposta do Governo, no âmbito desta alteração à lei, chegar cá, para efeitos das sociedades multidisciplinares, estudarem a hipótese de poderem introduzir ou dirimir esta entropia que existe. Quando o Sr. Ministro da Saúde anunciou as unidades de saúde modelo V, um dos dirigentes sindicais dos médicos, lembrou que era útil criarem-se cooperativas de médicos. E era importante existir na lei quer essa possibilidade, quer até as multidisciplinares, porque na área da medicina
médicos, enfermeiros, médicos dentistas, psicólogos, há toda uma vasta área que pode cooperar e constituir cooperativas de profissionais multidisciplinares e poderem atuar como atuam as outras. Eu ficaria por aqui nesta primeira ronda, não sei se o meu colega quer dizer alguma coisa, depois tentar. Muito obrigada. Passaria agora, então, aos grupos parlamentares, iniciando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Anastácio. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, cumprimentar este grupo de contabilistas certificados, cumprimentar o Dr. António Domingos Rebelo, o Dr. Vítor Vicente e o Dr. Euclides Carreira. Também agradecer os contributos que fizeram chegar sobre a evolução é quase uma espécie de um bocadinho de uma viagem histórica, da evolução do quadro jurídico das cooperativas e de como é que foi essa evolução ao longo do tratamento que foram tendo nos diferentes instrumentos jurídicos, seja no Código Veiga-Beirão, ao Código das Sociedades Comerciais e inclusivamente ao Código Cooperativo. Agradecer estes contributos que nos trouxeram. Do que percebi dos documentos que fizeram juntar também para esta audiência, quando fizeram o pedido da marcação desta audiência, a questão que preocupava sobretudo tinha a ver com uma questão de interpretação daquele que era o regime jurídico estabelecido na lei, na revisão da lei das ordens profissionais. E aqui, primeiro, dando uma primeira explicação, não é bem competência no sentido do legislador fazer a interpretação acaba por ser mais dos seus destinatários e, em última instância, do Tribunal, que quando decide, ou das entidades administrativas, quando são confrontadas com essa aplicação. Estas profissões, do que percebo também, há aqui quase um objetivo de estabelecer uma espécie de um grupo, uma ordem, não é? No sentido em que exerce as mesmas atribuições que são previstas para a ordem dos contabilistas e de acordo com o que é previsto no Estatuto para a ordem dos contabilistas, e aqui dizer que estas provisões prosseguem um interesse público claro, e nesse sentido é que devem estar associadas a maior escrutínio, maior transparência e a uma regulação mais eficaz, porque envolvem questões de segredo profissional, envolvem questões de incompatibilidades, envolvem todo esse conjunto de questões. E dizer que também nesta alteração que foi feita, não houve, ou seja, não se mexeu no âmbito da aplicação propriamente dito. Procurou-se reforçar esta dimensão do interesse público no acesso a estas profissões reguladas, na constituição das ordens profissionais, numa melhor clarificação das suas atribuições, no exercício também do seu poder disciplinar, nos quóruns de referendos, não é? Para serem vinculativos, no acesso propriamente dito também à profissão, nomeadamente na questão do estágio e na questão da remuneração do estágio, respectivamente a partir do Estatuto das Ordens Profissionais, na sua duração, ou seja, num conjunto de outros aspectos que tinham um âmbito e um objetivo muito claro. De todo modo, tal como foi referido, é previsto apresentar à Assembleia da República pelo Governo a tal lei que concretiza as sociedades multidisciplinares, e nesse sentido nós agradecemos este contributo que nos fizeram aqui chegar, também para a reflexão desse processo futuro. Registramos e agradecemos esse contributo e reconhecemos também uma palavra de reconhecimento à importância que as cooperativas podem desempenhar na organização do trabalho e na organização de trabalho na sociedade, e este contributo nesse sentido que aqui nos deve chegar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores e senhores deputados, naturalmente cumprimentar também aqui a delegação deste grupo de contabilistas certificados que vem trazer-nos a questão das cooperativas como sociedades profissionais, e pedem na vossa também agora aqui nesta documentação que nos deixaram e que já teria sido enviado enquanto contributo durante o tempo do que percebi, mas por favor depois corrija-me se estiver enganada, foi enviado como contributo na altura em que de facto ainda há uns meses revimos a Lei das Instituições Públicas Profissionais no sentido de incluir as cooperativas como
sociedades profissionais, pedem também por isso para que seja alterada a Lei 53 de 2015, que justamente é o regime jurídico e o funcionamento das sociedades profissionais, para que contenham, aquelas que estão sujeitas às associações públicas profissionais, para que contenham as cooperativas e também aqui nos dão nota de que depois não foram ouvidos e que não foi de facto introduzida essa alteração durante o processo por nenhum dos grupos parlamentares, quando esteve agora a ser revista, então, a conhecida como Lei das Ordens, mas trazem-nos aqui chamando a atenção, como também dizia há pouco o Sr. Deputado, chamando a atenção para o facto de que as sociedades multidisciplinares que vão ter que ser regulamentadas, venham então elas a conter essa especificação no sentido de contemplar as cooperativas como sociedades multidisciplinares. Chamam-nos aqui a atenção, até estava agora aqui a ler novamente esta dúvida doutrinária sobre, que há pouco também nos falava, como é que deve ser ou não considerada a cooperativa e os exemplos que aqui nos deixou, e todos nós conhecemos muitos deles, nomeadamente no caso da educação que aqui também nos falou, e portanto a ideia com que ficamos é compreender que fica a haver um vazio, portanto foi alterada a lei, mas continua a haver um vazio no que diz respeito a esta disputa doutrinária sobre se as cooperativas são ou não sociedades profissionais, não desfazendo nas inúmeras situações em que elas cumprem esse papel e, como também nos disse, subsidiariamente ao Código Cooperativo, respondem pelo Código das Sociedades Comerciais de facto. E, portanto, eu creio que a questão é bastante clara e creio que fica evidente que há aqui o perigo de haver um vazio que, mais uma vez, numa regulamentação, não vá conter as cooperativas e que, portanto, de alguma maneira elas ficam prejudicadas naquilo que é o seu serviço e a sua própria natureza e que, como aqui também nos defendem, isso não faça sentido e daí este apelo que fazem aos grupos parlamentares, também nos deu a nota que cabe ao Governo regulamentar, portanto, no limite, há aqui uma chamada de atenção que naturalmente deve ser feita à Assembleia da República, que é quem fiscaliza o Governo, mas é especificamente no sentido de atenção que agora que vai ser legislado ou regulamentado, aliás, as sociedades multidisciplinares, que, como sabem, já agora, foi um assunto que deu muita polémica aqui em sede da discussão também da nova lei das ordens profissionais e, portanto, também por isso vai ser uma regulamentação que vai ser vista de forma muito atenta pela Assembleia da República. Foram várias as ordens que aqui levantaram, como sabem, reservas quanto à forma como depois viria a decorrer a regulamentação das sociedades multidisciplinares e, portanto, nós também por isso, não é que não o fizéssemos sempre, mas também por isso teremos uma especial atenção nesse aspecto, contendo esta necessidade de aclarar a situação das cooperativas. Aquilo que vos queria perguntar, para além disto, e portanto creio que fica claro, até porque a vossa documentação é muito clara e apresenta a própria proposta, onde é que devia ser incluído cooperativas, quer naquilo que seria a lei das associações públicas profissionais, ainda que aqui referi-se a 2013, mas também neste regime jurídico das associações profissionais, das sociedades profissionais. Aquilo que vos queria perguntar era se, do ponto de vista das ordens, se têm a percepção de que tenha sido levantada, enfim, no caso são aqui como contabilistas certificados, podia perguntar sobre a vossa ordem, mas naturalmente há vários outros setores onde a questão se pode colocar. Se a questão das cooperativas foi levantada, por um lado, e se da vossa parte, enquanto grupo organizado que tem tentado chamar a atenção para este vazio, se no contacto que fazem com as ordens profissionais, se tem havido receptividade também no sentido de fazer esta aclaração, enfim, para também percebermos já agora como é que as coisas estão e quais são os nossos interlocutores, especificamente nestas alterações legislativas. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Carla Castro. Muito obrigada, Sra. Deputada, e cumprimento todos os deputados. Agradeço em especial à delegação e não só ao tema que trazem, como à forma como trouxeram a exposição e a fundamentação, que é extraordinariamente clara e positiva. Em relação a todo este tema das cooperativas como sociedades profissionais, eu gostaria de já dar uma posição também em relação à iniciativa, da iniciativa liberal, que é as cooperativas desde logo revestem-se de um papel importantíssimo, na qual nós reconhecemos, defendemos e inclusivamente promovemos.
Nós estamos a falar, quer de um ponto de vista de liberdade de estabelecimento de iniciativa, que é importante, de todo o movimento que significa, o chamado de baixo para cima, da importância da sociedade civil, da importância de contributos em diversas áreas que representam, e em diversas ocasiões nós defendemos o setor social e o setor cooperativo como especificidades que muitas vezes são metidas fora de determinados universos de intervenção até do legislador, no qual nós não consideramos que seja um posicionamento correto. Portanto, naquilo que estamos a ver é que até de certa forma foi travado quando devia ser acarinhado e incentivado do nosso ponto de vista. Em diversas circunstâncias nós temos feito, quer do ponto de vista das sociedades multidisciplinares também, que aqui já falámos, reconhecer o ponto de vista na área da educação, da economia social. Há um ponto em que inclusivamente foi aí focado, também que acabam por se cruzar nas dimensões das sociedades multidisciplinares, que é o tema das USFs tipo C, que a Iniciativa Liberal, há muitos, já desde 2019, tem sido bastante vocal em relação à defesa deste tipo de entidades, e que aqui também os temas se cruzam. Mas há múltiplos impactos. Falaram muito bem do exemplo bancário. As caixas agrícolas têm tido um papel fundamental por este país fora e, portanto, deixar de fora esta realidade é claramente algo na qual nós não nos revemos. Por isso, eu acho que é muito importante não só dar este sinal, porque quer, e dizer que discordo daquilo que o deputado do Partido Socialista disse no questão, que era uma questão de interpretação da lei. Quer dizer, quando a interpretação da lei gera muitas dúvidas e, sobretudo, funciona como um travão, então das duas uma, ou se tem que clarificar ou se tem que densificar a lei, que é aquilo que me parece que está aqui a acontecer. Se for quando das sociedades multidisciplinares, se for em algo à parte, é isso que nós vamos analisar, mas que claramente tem que ser feito algo, eu acho que aí parece-me evidente. Portanto, do nosso ponto de vista, quer na consideração legal, quer na consideração política, quer do ponto de vista da importância, da relevância deste tipo de organizações, dizer que mais do que perguntas em concreto, aquilo, e reservando na possibilidade depois de alguma questão concreta de voltar a entrar em contacto com a vossa delegação, se isso tal for possível, mas vamos analisar, compatibilizando quer o tema do direito europeu, quer o tema da chamada Lei das Ordens, quer eventualmente da vindoura das sociedades multidisciplinares, mas sobretudo garantir que é pertinente os motivos que aqui foram apresentados, que tem aqui uma voz ativa em relação à importância das cooperativas e que vamos ver qual é que é o melhor enquadramento e como é que vamos lidar com o tema, mas agradecer de novo não só a atuação, como também a fundamentação que nos trouxeram. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora então a palavra aos nossos convidados. Têm 10 minutos para responder aos senhores deputados ou deixar mais algumas informações que entenderem por convenientes. Está assim. Ora, antes de mais, muito bons dias a todos. Muito obrigado a todos os senhores deputados pela atenção que nos dão de poder vir aqui mais uma vez enquanto cidadãos entregarmos o nosso contributo. É algo que já estamos habituados a fazer, já cá viemos muitas vezes, em muitas matérias e também nas matérias das ordens. Eu resolvi intervir, pedi aqui ao meu colega essa permissão, por causa de 2 ou 3 pontos que não queria que houvesse aqui dúvidas. Por uma coisa que percebi da intervenção do Sr. Deputado, mas posso ter percebido mal e, portanto, não fico dúvidas. Este projeto não tem nenhuma visão de pôr em causa a ordem dos contribuintes certificados. Pareceu-me na sua intervenção que ficava isto. Não. Só que fique claro. Somos cidadãos que entendemos que devemos ter mais uma hipótese de nos organizarmos na forma jurídica como vamos abordar o exercício da profissão e o exercício, por exemplo, de fazer contratos com clientes e por aí fora. E, portanto, o que entendemos é que devia de haver, uma vez já está previsto na lei há muito tempo, existem N atividades empresariais, comerciais, com imensa dimensão no nosso país, devia de haver a oportunidade de, dentro das ordens, os profissionais que quiserem cada uma das ordens e, eventualmente, se for possível, como o meu colega disse no caso das áreas da saúde e de outras, que possa haver essa multidisciplinaridade, de haver hipótese de haver entidades que são cooperativas que depois vão estar sujeitas a toda a regulamentação da própria ordem ético-deontológica. Pronto. Portanto, é isto que aqui vimos dizer. Como já foi dito, há um vazio na lei que é interpretado por serviços
do registro de notariado, como, não sendo possível, pronto, que as cooperativas façam parte de qualquer ordem. Pronto. Parte, não a cooperativa em si, mas os profissionais se associarem. É só isto que estamos aqui a defender e aproveitando a oportunidade que se introduziu este tema, o tema de mexer na Constituição e de criarmos mais abertura. E desse ponto de vista, até me parece que vimos de encontro aos tempos, quando se está a abrir as formas e passou a deixar de ser tabu. E eu recordo-me que em 2099, já não me recordo, quando cá tivemos da Ordem dos Contabilistas, da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas para a Ordem dos Contabilistas Certificados, um dos temas foi precisamente a questão do capital social das sociedades de contabilidades, na altura foi um dos temas. Portanto, quando hoje em dia já não é tabu, porque a lei quadro assim veio a obrigar, não é? Que possa haver diferentes titulares dos capitais sociais das sociedades, também não percebemos porque é que a cooperativa não passa a constar. É basicamente isto. Pronto. Não é aqui, portanto, não estamos nem para substituir ninguém, pelo contrário, queremos nos integrar, queremos que as cooperativas possam integrar dentro das ordens, a par das outras sociedades que existam e com as diferenças, obviamente, necessárias dos profissionais liberais diretamente. Portanto, era só isto, era esta nota que gostava de aqui dar e, portanto, que se aproveite, e isso até para se resolver questões como provavelmente pode ser em coerência com o direito europeu. Mas isso eu deixo aqui para o meu colega para falar. Até, peço desculpa, até porque, além de termos certificados, também somos pessoas com responsabilidades nas ordens, porque eu sou eleito e faço parte da Assembleia Representativa da Ordem dos Contabilistas Certificados e, portanto, nunca poderia vir para aqui defender um projeto que pusesse em causa institucionalmente a Ordem dos Contabilistas Certificados. Pelo contrário. Sim. Muito obrigada. Tentando acrescentar algumas coisas em função das questões que os senhores deputados colocavam, e começando pelo Partido Socialista, sim, é verdade, a questão da jurisprudência é uma questão antiga, inclusive no nosso contributo, que suponho que está no rodapé, quando foi da lei, está um link para um trabalho feito por duas professoras do SCAP, se não me engano, uma pelo menos é do SCAP, em que o tema é abordado, porque o tema é velho, é antigo, anda a moer há muito tempo. E não é por acaso que se usa a expressão ensino particular e cooperativo, porque se coloca o termo exatamente para ultrapassar as questões de jurisprudência a não a fermentar. Relativamente às ordens, senhora deputada, sim, é uma segunda fase que nós estávamos a pensar e bater às ordens. Nós sabemos que a Ordem dos Contabilistas, há 10 anos, recusou a inscrição da Uninove, porque também presta serviço de contabilidade, exatamente na base de ser cooperativa. Portanto, nós já sabemos que na Ordem dos Contabilistas o problema existe e não vai ser ultrapassado. Por acaso devia ter sido colocado outro motivo, mas não, o motivo da resposta foi porque é cooperativa. Não pode ser porque é cooperativa. Eu queria também responder a outra questão, antes de voltar ao início, que me passou. Vai-me desculpar. O direito europeu, sim. Pelo direito europeu, as sociedades, as cooperativas, são consideradas sociedades cooperativas e podem atuar em toda a Europa. A Uninorte, neste momento, está a dar um passo para se tornar uma sociedade cooperativa europeia. E nessa base, porque também faz contabilidade, também executa serviço de contabilidade, quer exatamente pegar nesse tema e inscrever-se na ordem. Portanto, a legislação que vem da proposta do Governo e que vai ser aqui trabalhada sobre as sociedades multidisciplinares vai ter que ser exatamente contemplar todas essas situações. Quando vai ser possível dizer, não, sociedade cooperativa europeia não pode ser, não é? Nas outras não pode existir a dúvida, mas nesta não poderá existir a dúvida. E no nosso projeto também temos um projeto de incluir membros do SPALOP e trabalhar com eles, não só em matérias de contabilidade, mas também em matérias do apoio concreto à sua execução. É o que está a fazer neste momento o nosso colega Fernando Martinho em Timor-Leste.
lembrar o seguinte, em termos da ordem dos contabilistas, nós pertencemos a um grupo que defendemos a existência de um colégio de especialidade. Dentro da ordem devia existir um colégio de especialidade porque estes assuntos, sobretudo em matéria de movimentação de capital próprio, era essencial que existissem conceitos claros e objetivos. E que na Comissão da Normalização Contabilística, paralelamente ao facto de existir um comitê para a contabilidade pública, existe também um comitê para a economia social e cooperativa. Porque são situações pontuais diferentes. A contabilidade pública não é igual à contabilidade privada, não é? Portanto, tem CNC próprios. Mas há situações que há lacunas e isto é uma comissão de apoio ao projeto de um colégio de especialidade que contou com 104 pessoas, a esmagadora maioria pessoas bem conhecidas da política, desta casa, como foram... Tenho. Não, é só para não errar. Como foi o Sr. Deputado Rui Namorado, um dos coautores da lei de bases da economia social, que está agora a fazer 10 anos, e que já agora eu aproveito em nome da Uninorte, sobretudo aos deputados do Porto, que possam estar presentes na cerimónia de que se vai fazer e que ainda não está agendada, mas que nós tivemos o cuidado de depois enviar para a 10ª Comissão, de estarem presentes, porque vamos comemorar o 10º aniversário da Lei de Bases da Economia Social. E, entre outros destacados membros do mundo das cooperativas de habitação, que agora, como sabe, vão levar um novo impulso neste pacote da habitação, e do ensino, bastantes entidades do ensino, que são nomes sonantes, mas também não vale a pena estar aqui individualizados, mas são... E das misericórdias, também, porque é um assunto... Reparem, a Misericórdia do Porto é a detentora do maior património imobiliário da cidade. Qualquer coisa gigantesca. E é mais rica também, de facto, por essa via, não é? E tem apenas um ano de diferença da Misericórdia de Lisboa. E elas separam-se porque a de Lisboa depende diretamente do gabinete do Primeiro-Ministro, enquanto que a do Porto não. É uma misericórdia comum, sujeita ao direito canónico, porque é canonicamente direta, mas... Basicamente, seria isto. Não sei se me escapei alguma coisa. Agradecer a vossa disponibilidade, agradecer que tenham isto em conta, sobretudo que ultrapassem estas entropias que aqui são colocadas e que coloquem na lei expressões que evitem. Eu não diria que se falta rever a 2013, mas se calhar das multidisciplinares haverá um campo. Até porque, por exemplo, no setor bancário, as cooperativas agrícolas, as caixas de crédito agrícola estão em legislação à parte. Portanto, provavelmente pode-se fazer por uma legislação à parte em que se diga, até respeitando, que é o Código Cooperativo, que é a Lei de Base da Economia Social, que é muito importante. E agradecer a vossa presença e aos senhores assessores também. E peço desculpa por só ter 3 exemplares, mas... Muito obrigada. Queríamos também, naturalmente, uma vez mais, agradecer a vossa disponibilidade e a cooperação também que aqui deixaram a todos os grupos parlamentares desta comissão. Obrigada.